noite. Boa noite. Como é que se sentiu sendo ultrapassado pelo MEP nas europeias, um partido que tem praticamente um ano? Bom, antes de mais, queria só fazer uma pequena precisão. Eu não sou líder do PCTP-MRPP, sou membro da direção coletiva do partido, membro do Comitê Central. Muito bem, é um dirigente. Sou um dirigente central do partido. Depois encarámos esse resultado com grande tranquilidade, na medida em que essa campanha decorreu em condições de completa desigualdade de oportunidades e de possibilidades de expressão das diferentes correntes de opinião, mas sem dúvida rigorosamente nenhum. Estamos a falar nestes dois partidos, neste caso. Sim, entre o MEP foi levado completamente ao colo pela comunicação social, que, enfim, achou graça àquele epifenómeno, mas a verdade é que trata-se de um partido que nunca revelou, é uma espécie de bloco de esquerda de segunda divisão, que nunca revelou que tipo de sociedade é que defende, como é que lá se chega, quais são os caminhos que têm de ser prosseguidos e, portanto, penso que não é... Mas são os média que fazem os vencedores? Em larga medidas são, porque, repare, quando acabámos de ouvir há bocado que os cidadãos, e muito bem, consideram que o conhecimento dos partidos, dos programas e das ideias e dos projetos dos diferentes forças políticas concorrentes é muito importante para a escolha que se pode ser feita, e sendo certo que a Constituição consagra, como é um princípio democrático basilar, que deve haver igualdade de oportunidades e de tratamento, quando essa igualdade não é respeitada, naturalmente que os cidadãos ficam privados de conhecer... Mas o Garcia Pereira tem que se queixar, é um homem extremamente mediático e tem sido ao longo destes anos todos. Como diria o outro, olha que não. E a verdade é que têm sido sempre os partidos que são precisamente responsáveis pelo estado calamitoso em que se encontra o país, são os partidos do arco do poder, aqueles que estão no Parlamento e que têm passado coligados entre si ou sozinhos pelo Governo, são precisamente aqueles os únicos que têm possibilidade, com caráter de generalidade, de chegar aos cidadãos e, portanto, nós temos aqui um jogo viciado à partida. Mas vamos então jogar outro jogo, e ao jogo das propostas concretas do PCTP-MRPP, no momento em que o país vive, não é? Um momento de crise económica, temos mais de 500 mil de desempregados, um momento pouco dado a sonhos. Não, o contrário. Nós temos o direito e o dever de sonhar. Sonhar em ter aquele país que é perfeitamente possível ter, que tem condições naturais, materiais e humanas para ter e que só não tem devido à política errada, antipatriótica e antidemocrática que tem sido seguida. Nós somos, de facto, como referi, um país hoje que não tem praticamente agricultura e que tem que importar cerca de 20% daquilo que come, que não tem praticamente indústria, que não tem pescas, apesar de termos a maior zona económica exclusiva de toda a União Europeia, que não tem minas e que tem um setor terciário que é, em larga medida, de baixa qualificação, assente sobretudo, enfim, no turismo de baixa qualidade e nos call centers. E, portanto, é um país que está, não obstante condições materiais de partida. Nós temos dos melhores trabalhadores do mundo. É preciso dizer que, por exemplo, o Luxemburgo, que costuma ser apresentado como um dos exemplos da produtividade, conta, na sua população ativa, com cerca de 25% a 30% de trabalhadores portugueses. Temos condições, temos uma posição geoestratégica absolutamente extraordinária, visto que podemos ser e devemos ser a porta de entrada da Europa de todo o tráfego marítimo e aéreo do Atlântico e do Mediterrâneo. Mas não há quem não diga isso. Passemos do diagnóstico às propostas concretas. Não é verdade, porque aquilo que o país precisa, naturalmente, é uma política económica completamente diferente, oposta àquela que tem sido seguida até aqui. A política que tem sido seguida até aqui, que foi seguida designadamente pelo governo de Sócrates, é a política neoliberal consistente em aplicar as receitas do Fundo Monetário Internacional, ou seja, a redução do déficit, paralisar a atividade produtiva e o país vai parando, como aconteceu, aliás, com a Argentina aqui há uns anos atrás, no início de 2000, que seguiu exatamente esta receita. O país foi parando até entrar numa recessão gravíssima. E qual é a receita do PCTP-MRPP? A receita passa, desde logo, do ponto de vista económico, por um plano de desenvolvimento estratégico que assenta em grandes investimentos estruturais que, por um lado, permitem criar emprego e, por outro lado, permitem exatamente transformar Portugal nesse país progressivo, competitivo a nível mundial, um polo de progresso e de cultura. Já sei que é um grande defensor do TGV. Já lá vamos, um grande aeroporto internacional, um grande porto de mercadorias e de passageiros em Lisboa e um porto de águas profundas em Sines que permita fazer de Lisboa, de facto, a grande capital europeia de entrada na Europa
e uma via férrea assenta em duas vertentes. Por um lado, uma via férrea nacional que percorra o país de norte a sul e do litoral ao interior, que é o oposto do que tem sido seguido até agora. Nos últimos 20 anos encerraram cerca de 500 km de via férrea, e uma via férrea de alta velocidade com dois eixos fundamentais. Um eixo de sul para norte, a caminho da Corunha, que permite fazer do Porto a grande capital regional, a grande capital da Galiza, que ele pode e deve ser, e um eixo de ligação à Europa, mas pela rota tradicional dos emigrantes, ou seja, Vilar Formoso, Bordeaux, não por Madrid, porque essa é a rota que interessa aos espanhóis para desviar o turismo do Algarve para as praias do sul de Espanha, mas não interessa nem a Portugal nem à Europa.